Então, o que seria Pratyahara, né? Então, Pratyahara a gente sabe que é um dos passos, né, dentro do caminho do yoga, dentro do caminho de Ashtanga Yoga, preconizado, estruturado por Patanjali. Então, seriam lá os 8 passos, o 5º passo é Pratyahara. Asana é um dos passos, né? A gente costuma dizer que, digamos que asana é o caminho mais famoso, né? Ou mais falado, ou mais citado. Meditação também, né? Na linguagem comum, né? A gente escuta muitas pessoas falando de meditação e yoga, né? Como se fossem coisas diferentes, propostas diferentes. Então, para começar a nivelar o nosso conteúdo, o nosso pensamento, tá? Então, o caminho do yoga, aí a gente traz lá da visão do Ashtanga Yoga, lá do caminho do sistematizado proposto pelo Patanjali, são 8 passos, tá? 8 passos. E nós vamos falar de um passo, o 5º passo, que é Pratyahara, que tem, dentre as suas manifestações, né, a supressão dos indrias, né, dos órgãos sensoriais, a supressão do sentir. E aí trago essa colocação lá da pessoa que me perguntou. Como que a gente vai refinar esse sentir no momento de Pratyahara? Eu quero trazer para vocês uma colocação que é a seguinte, aí a gente vai entrar dentro da esfera, né, dentro do estudo, do olhar, da motricidade humana, do movimento. Tá? Então, vamos sair um pouquinho desses 8 passos de Patanjali e vamos olhar agora, vamos colocar uma lupa no estudo da motricidade humana. Então, a forma como a gente se move, ela fala muito da organização do nosso sistema nervoso. Então, nós nos movemos porque existe um grande gestor, né? Um grande organizador um grande orquestrador dessa ação, dessa função. Então, quando eu estou pensando em ação, e eu já falei bastante, tem vários vídeos meus no YouTube, no Instagram, falando sobre isso. Quando a gente pensa em movimento, a gente não pode pensar só na ação, né? Músculo que se contrai, músculo que se alonga, articulação que se move ou que se posiciona no espaço, ossos que se deslocam no espaço. A gente vai pensar também na ação do sistema nervoso, né? Então, existe ali um coordenador, um gerenciador daquela ação. E a forma como eu me movo depende também das sensações, das percepções, das informações que eu colho, que eu recebo do mundo, né? Minha organização do espaço, a informação visual, os meus apoios dos pés, a forma como eu me relaciono com a gravidade, os meus centros de equilíbrio. Então, a gente tem aí todo um conjunto que me põe em movimento, ou que fala da minha experiência de movimento, tá? E quanto mais a gente refina a capacidade de sentir as estruturas, de perceber, de ativar essas relações, como é que elas se movem, mais a gente refina a nossa capacidade de se mover, tá? Então, quando eu falo de supressão do sentir, num primeiro momento parece que eu estimular o sentir, eu vou de encontro com o Pratyahara, né? com esse Indriya Pratyahara, com essa supressão do sentir. Mas aí agora tem uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês e quero pedir a sua atenção. Existe um aspecto que é o seguinte: nós temos um padrão que nós aprendemos a nos mover, né? A forma como a gente se move, se utiliza, e aqueles padrões vão sendo repetidos. Eu aprendi e eu vou repetindo aqueles padrões. E muitas vezes é
forma que eu aprendi, que eu me utilizo, que eu me organizo, né? Que fala da minha personalidade, fala da relação que eu tenho com o meu corpo, que fala com a relação com o mundo, relação com os meus padrões emocionais, com os meus padrões mentais, enfim. Né? Uma série de variáveis que influenciam na forma como eu me movo cotidianamente. E quando eu aprendo algo, o meu sistema nervoso ele guarda aquele arquivo, aquele registro. Então, eu tenho ali os meus padrões motores. Eu estou no meu cotidiano e estou me movendo automaticamente. Né? Então, já tem ali uns esquemas, né? Uns modelinhos ali funcionando. Só que muitas vezes eu posso, né, ter esses padrões, ter esses esqueminhas se reproduzindo, e nem sempre esses esquemas ou esses padrões serem os mais eficientes. Né? Eu posso ter tensões, eu posso ter. A gente tem uma expressão que a gente usa na neurologia que seria uma amnésia sensório-motora. Né? Então, as áreas mesmo assim, de uns apagões. E esses padrões que eu vou repetindo, eles podem, né, e na maioria das vezes acontece isso, são padrões que às vezes guardam níveis de tensão. Né? Tem uma tensão ali guardada, tem um tônus sustentando. Né? Tem um padrão mental, emocional, motor que está ali sendo sustentado. E quanto mais eu enrijeço o meu corpo, eu vou criar um cenário aqui, tá, gente? Eu vou criar uma metáfora para a gente ir construindo esse pensamento. Quanto mais eu tensiono o meu corpo, quanto mais eu enrijeço o meu corpo, quanto mais no automático eu vou funcionando, sem me conectar tanto com aquela ação, né, deixando outros centros do sistema nervoso coordenando ali aquela ação, quando eu paro e na maioria das vezes, né, funcionando dessa forma rápida, acelerada, usando padrões que já estão sendo reproduzidos automaticamente, sem utilizar todo o potencial, né, das articulações, das amplitudes de movimento que eu tenho como dispor, né, então toda a minha potência de movimento. É muito comum, quando eu tenho um padrão desse, que, por exemplo, eu sento para meditar, e aí dentro dos passos, né, da meditação, eu tenho a prática de pratyahara, o desligar dos sentidos, dependendo da tradição do yoga que você siga, você vai ter algumas orientações, algum passo a passo. Por exemplo, a escola que eu sigo é o Tantra Yoga. Então, no Tantra, a gente recebe uma lição de meditação, uma orientação como praticar pratyahara. Então, a gente vai tendo ali aquele passo a passo. Mas aí, esse é o ponto, gente. A gente vai falar agora do ponto-chave dessa discussão. Então, para resumir esse bate-papo, vem agora nessa frase. Quando eu estou, né, quando eu sento para meditar, quando eu sento para a minha prática, para experimentar a pratyahara, eu vou tentar silenciar, e o que é que acontece? O meu corpo, ele está gritando. Muitas vezes eu sento para meditar e aí começam a acender algumas luzes de alerta. Então, começa a queimar essa região das costas, os ombros começam a pesar, aí eu começo a me coçar, aí eu penso em outra coisa, aí se eu sento para meditar, os meus joelhos estão altos, tem uma sobrecarga, tem uma linha de força chegando aqui na coxa femoral, e para não cair, eu vou tentar manter essa verticalidade. Então, tem um diálogo ali acontecendo que é que ele gera um gasto, né? Um gasto de energia. Então, existe ali no meu silêncio, na minha pausa, um grito, uma luta, um esforço, um gasto de energia. E fica muito difícil, gente, muito difícil praticar pratyahara, Indriya pratyahara, desligar os sentidos, desligar a sensorialidade quando o meu corpo está gritando de dor, de tensão, de sobrecarga, de padrões, né, de
regiões que eu nem me dou conta, né? Às vezes, eu já ouvi relato de aluno que fala, nossa, Germana, às vezes eu escuto assim, você falando dessa ampliação, de perceber a respiração, tem hora que eu quase não sinto minha respiração acontecendo. Está tudo ali tão pequenininho, tão fechadinho, tão curtinho, que quando eu preciso me desligar, o barulho está acontecendo, né? Um outro tipo de barulho. E, ao contrário, né? Presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. O contraponto disso é quando eu posso, antes da prática de pratyahara, não vai ser no momento da prática, não, antes. Né? Então, toda a exploração que eu puder fazer, e dentro da anatomia vivencial, a gente traz, a gente se dedica, um dos capítulos, digamos assim, da anatomia vivencial é só estudar as práticas somáticas, é só estudar como fazer uma preparação somática eficaz e eficiente para preparar o corpo para a prática yogi, seja para a execução dos asanas, seja para os pranayamas, seja para a prática meditativa.